Oi, eu sou o Felipe Batista e esse é o Depois do Fim, o podcast que é amigo do fim. A cada episódio eu recebo um convidado para falarmos sobre o que vem depois do fim. Pode ser o fim de uma sessão de terapia, de um relacionamento, de um filme, de um livro, de um evento transformador. A pergunta é, o que fica depois do fim? E o que fazemos com isso? E aqui estamos falando do fim não como um destino que se encerra, mas como algo potencialmente transformador e catalisador de novos começos. E nesse episódio de estreia, vamos conversar sobre um fim importantíssimo e que muitas vezes, inclusive, parece nunca ter fim. Estamos falando do fim de análise. E minha convidada para essa conversa é uma voz que, para muitos de nós, se tornou uma bússola essencial para navegar o nosso tempo. Psicanalista, mestre e doutora pela USP, Vera Iaconelli nos lembra a cada texto e a cada intervenção que a psicanálise não é um saber do passado, muito pelo contrário. Continua mais viva do que nunca e é uma lente necessária para enxergar o presente. Vera cumpre um papel raro e fundamental, trazer a saúde mental para o debate público e, com a mesma clareza, a política para a clínica. Seu trabalho presente em obras como Manifesto Antimaternalista desarmou o mito do instinto materno e nos levou a questionar o que realmente significa ser família na contemporaneidade. Quem acompanha sua coluna na Folha de São Paulo sabe da sua capacidade única de traduzir a complexidade da psicanálise para o grande público sem jamais perder o rigor. E a relevância desse trabalho foi confirmada agora com o Prêmio Jabuti 2025 pela obra Felicidade Ordinária. De fato, Vera merece todos os prêmios, pois ela é uma fonte inesgotável de saber e de perspicácia, de modo que é uma felicidade nada ordinária tê-la aqui hoje comigo. Bem-vinda, Vera. Nossa, que apresentação, fiquei até constrangida. Espero fazer jus. Obrigada pelo convite, adorei. Vamos começar com a seguinte pergunta, uma pergunta que Freud, Lacan, tantos outros psicanalistas se debruçaram por um tempo e que os próprios analisantes, em algum momento também, vão precisar se deparar com ela. É a seguinte, o que é exatamente o fim de análise? O que é isso que a gente está falando? Assim, o que está presente no fim de análise? O que marca esse momento? Então, o problema é exatamente, né? Vamos ver o quanto a gente consegue, porque é um paradoxo o final de análise, né? Ele implica, você tem que ver de que perspectiva você está falando para pensar se tem fim ou não, né? Se ela é terminável ou interminável, como vai dizer o Freud. Porque tem algo do ato de analisar que é infindável. O inconsciente nunca acaba, enquanto a gente estiver vivo, a gente, se quiser se debruçar sobre ele, a partir da perspectiva psicanalítica, que é de análise, porque existem outras formas de se debruçar sobre o inconsciente, né? Mas se você for nessa perspectiva, não tem fim. Você sempre vai acordar na véspera da sua morte com um sonho e vai pensar sobre ele, pode ser dentro dessa perspectiva analítica, né? Agora, o dispositivo analítico, esse lugar no qual você vai, que você frequenta e que você deposita no outro, que é o seu analista, um tipo de transferência, esse pode acabar. Claro, né? Você para de ir, acabou. Mas tem mais uma coisa que aí o que interessa mesmo de fim de análise para o Lacan é que mesmo que você vá outras vezes, continue indo nesse dispositivo, você marca a sua sessão, encontra, então você vê, é complicado. Tem mais uma terceira coisa. Tem algo que acaba numa análise. Essa é a graça da história de fim de análise em Lacan. Tem algo que acaba, que é aquilo que foi depositado ali no começo de uma análise e que você, em algum momento, toma para si e o dispositivo cai. Isso significa, cena dos próximos momentos, porque a gente vai segurar um pouquinho isso significa que você pode, eventualmente, voltar a frequentar esse consultório com essa pessoa, pode nunca mais voltar, pode continuar interpretando seus sonhos e seus lapsos e atos falhos, mas tem algo que cai. Esse é o que interessa, acho, pensar no fim da análise nesses termos. Você acha que o fim de análise corresponde, nessa perspectiva última que você colocou, né? Corresponde de alguma maneira ao fim de uma ilusão, a uma queda? Esse algo cai, o que é exatamente? É o fim de uma ilusão. É tão legal, né? Eu adoro essa ideia de fim de uma ilusão, porque quando acaba uma ilusão, não acaba nada, porque a ilusão é uma ilusão. Era uma ilusão. Né? Quer dizer, então, assim, tipo, você tinha uma miragem no deserto, você foi lá e viu que não tinha oásis. Putz, mas não tinha. Aquilo então, nunca existiu, na verdade. Nunca existiu, então só na tua cabeça. Então, tem algo do amor transferencial que é necessário e que é condição para uma análise acontecer e que tem que ser manipulado, manuseado com
extrema ética e delicadeza ao longo de um processo analítico, essa paixão tem que cair. Porque ela é o momento no qual o analisante, que não é paciente, porque não é nada passivo, ele é totalmente ativo, sim. o analisante toma para si de volta a coisa que ele sempre teve desde o começo, que é o poder sobre a sua própria análise, né? Ele tira esse apaixonamento de suposto saber no analista e recupera para si. Ele pode continuar com nas minhas análises, né, de muitas pessoas que a gente conhece, obviamente, com muita gratidão, muita admiração pelo analista, muito respeito, tudo bem. Mas aquela suposição de saber que põe o analista como detentor do saber sobre quem você é, isso tem que cair. E é difícil de cair e é fundamental. Esse seria, de fato, o fim de análise que interessa. Eu acho interessante esse ponto que você diz de um retorno ao começo, porque eu fico pensando que tem muitas conexões, né, entre o fim de análise e o começo. É um voltar de algum modo ao começo de análise. Se a gente pensar que é esse furo que está posto para todo mundo, que é o furo da vida, né? Essa nossa incapacidade de compreender, né? A nossa linguagem, ela é fantástica, é com ela que a gente maneja, é isso que a gente está manejando ali, né? O inconsciente, a linguagem no divã, mas ela é precária também, assim como nós somos precários, né? Então, essa precariedade do fim de análise, que eu acho que remete um pouco a uma precariedade do início, não? Eu acho sensacional você falar assim, porque na verdade assim, a gente nunca sai do início da análise até chegar no fim. Assim, todo esse tempo, esse arco de uma análise, ele em nenhum momento para de falar o que foi falado nas entrevistas. A pessoa chega nas entrevistas e ela entrega tudo ali para ela mesma e para o analista. Só que os dois vão passar anos para tentar destrinchar o que aconteceu naquele primeiro encontro. Não é que o analista fala, é isso, e eu vou ficar aqui enrolando até o final. Não. Tem algo que acontece nas primeiras entrevistas e que nenhum dos dois está totalmente alerta. E ao longo de todo o processo, a gente não para de retornar para esse ponto. Por isso, até é curioso que depois de 7 anos de análise, o analista, ou você como analista, fala assim, é que nem aquele sonho que você trouxe quando você veio. É que nem aquela desculpa que você deu para começar a sua análise. Essa cena insiste em voltar. Por isso que a gente tem que ficar assim, que nem uma esponja, tentando absorver dentro do possível esses primeiros encontros, porque eles são extremamente enigmáticos. Tá tudo ali. Mas está lá. Está lá, porque ali tem a suposição de que o outro vai fazer a tua análise, tem o teu sintoma, né, totalmente fresco, né? Eu estou vindo aqui porque eu estou sofrendo por causa disso, aquele outro. Tem as tuas suposições, tuas fantasias em relação ao próprio sintoma. Então está tudo colocado ali, só que leva um bom tempo para a gente destrinchar. Eu fico pensando nessa perspectiva de algumas pessoas podem entender o fim de um processo analítico como algo idealizado, né, que se chegou a uma verdade, algo que... E muitas vezes é justo o contrário, né? Há um certo desamparo, vamos chamar assim. É uma queda absoluta. Aliás, desamparo é a palavra. Quer dizer, se trata de se haver com o desamparo. Com isso. Quer dizer, chegou lá e não tinha oásis. E o deserto continua. E nunca teve oásis. Mas aquilo te moveu até ali. Agora você vai ter que achar outra coisa para te mover que não seja a miragem de um oásis. Não tem desamparo maior. Porque você continua no deserto. Né? Então, não raro, esta queda, que a gente chama de fim de análise, bem entendido como um conceito praticamente, né? Esta queda, ela pode ser bem depressiva, ela é um grande luto, ela é muito desorganizadora. Não é que... E acho que a idealização é uma fantasia muito curiosa para o fim, né? Tipo, vou ser o Pokémon evoluído, vou ter aquela, né? Pikachu virar Pichu, Buda iluminado, né? Fiz a minha análise, nada, é uma derrocada. Tem nada a ver com isso. É uma derrocada narcísica, é um reconhecimento do desamparo, então não é nada glorioso, né? É um esvaziamento mesmo. Que tem, claro, ninguém está aqui para fazer um processo enorme, masoquista, chegar no final, que horror. Sim. Mas é um ponto de virada importante para que a vida faça mais, não diria, talvez... Não é uma boa ideia, faça mais sentido, mas a falta de sentido da vida não te cobre tanto. Né? Você poder seguir com isso, né? Poder seguir com isso, sem essa bagagem de ter que
sustentar uma coisa que não existe, né? Que é o pouco que acontece também com os sintomas, quer dizer, você espera que pelo menos os sintomas mais graves, mais incapacitantes, a gente consiga atenuar ou pelo menos conviver melhor com eles, né? Que eles tenham entregado a mensagem que eles queriam entregar de um jeito menos sofrido, né? Quer dizer, que então, ao invés de você ficar numa depressão que te impossibilita de levantar da cama, talvez você pudesse mudar de trabalho e parar de precisar que um sintoma tão incapacitante te fizesse parar de fazer aquele trabalho, né? Ou aquele casamento, ou aquela sexualidade que você não assume, enfim. Tem formas, talvez melhores, de lidar com os conflitos, né? É porque esse apagamento do sintoma, às vezes, é o que sustenta ali toda uma estrutura também, né? Os sintomas, né? Sim. E tem o redutivo de O Fim de uma Análise, né? Dentro da teoria lacaniana, a gente tem... se trata de saber fazer com, não é de eliminar. De falar, bom, eu me organizei deste jeito, essa é o que deu para fazer com isso. Como é que eu posso fazer para que isso não seja da ordem do horror e possa ser... Né, eu acho que tem um exemplo curioso do Freud, que ele fala, bom, o cara tem aquela necessidade sádica mesmo, né? De fazer picadinho do outro. Bom, não é um bom jeito de estar no mundo, né? Você pode virar um cirurgião e fazer picadinho do outro para o bem, vamos dizer assim, né? Jeito. De um jeito socialmente aceitável, que não te destrua, não destrua o outro. Então, a gente vai aprendendo a fazer com as nossas mazelas, a nossa história, de um jeito menos sintomático. E com mais responsabilidade, né? Também mais ética, né? Sim, com certeza. Mais responsabilidade, sim. Eu fiquei pensando sobre essa questão do analista que cai o sujeito suposto saber. E o que a gente faz com o amor transferencial? Estou te perguntando isso, é uma coisa curiosa que eu pensava muito antes de encerrar o meu primeiro processo analítico. Eu já estou no terceiro, eu vi que você, pelo seu livro também, já passou por algumas análises distintas. E eu ficava pensando, gente, para onde vai esse amor transferencial? O que eu vou fazer? E de fato cai. Não é que eu deixei de reconhecer o valor, muito pelo contrário, que aquela pessoa teve na minha vida, tem até hoje, mas algo muda, né? Algo muda. O que você faz com o fim de uma paixão? Né? Ela pode se tornar amor, respeito, amizade, pode se tornar qualquer coisa, né? Não vai se tornar ódio, se foi uma boa análise, porque acabou a paixão, até a paixão odiosa, né? Então, eu tive... Poderia enveredar para esse lado do ressentimento, né? Mas ainda é passional, né? Ainda é claro que uma pessoa pode pisar na bola com você e você ter ódio dela, mas eu falando de boas análises, né? No meu livro, no Análise, eu vou descrever minhas 4 análises. São 4. A primeira foi um fracasso horroroso. Eu nem sinto raiva da pessoa, porque também eu tinha 17 anos, faz bastante tempo, e porque também não tem nenhuma paixão por essa pessoa, assim, né? Tem uma indiferença, assim. Tem um certo desprezo, vamos dizer, que não deixa de ser uma forma de raiva, pelo tempo que eu perdi ali. E depois tem mais 3 análises, e essas 3 análises, elas deixaram esse resíduo de bons analistas, pelos quais eu sou muito grata, mas não sou mais apaixonada, então eu posso encontrar, posso falar, posso me ver que eu estou na mesma balada que eles, não vou ficar palpitando que, meu Deus, a minha ex-analista está aqui, não, eu posso estar numa conferência junto. Isso. Posso trocar uma mensagem, conversar. Né? Mas, assim, isso muda. Claro, muda, né? Muda mesmo, posso... Enfim, é outro tipo de relação, né? E que abre-se uma possibilidade de você inserir um novo tipo de relação mesmo, né? Sim. Às vezes, inclusive, até de amizade. Pode. O que não pode, e que é muito dramático, né? São quando o analista, a pedido do analisante, usa essa paixão, que é pura miragem, para ter uma relação com a pessoa, né? Não, mas a gente se apaixonou. Não, amigo. Ali a paixão é totalmente encomendada pela transferência, ela é de total responsabilidade do analista, que deve se abster. Depois, acabou, papapá, eu não recomendo, porque é um jogo muito desigual. Você sabe do outro coisas que ele não sabe de você. Absolutamente desigual. E você está jogando com esse amor transferencial, que é de outra ordem, né? Então que é obsceno, né? Porque você está jogando... O amor transferencial, ele é infantil. Exato. Ele é infantil. Ele supõe no analista, não a figura do analista fulano de tal.
É papai e mamãe, é irmãozinho, é de outra dimensão. E é carregado de erotismo, porque o nosso amor pelos nossos pais é carregado de erotismo, Exatamente. que é o que o Ferenczi vai chamar de confusão de línguas, né? A criança entra com uma demanda amorosa de ternura e o adulto responde com uma demanda sexual, né? De outra forma de erotismo, e tem uma confusão de línguas. Na análise, por mais que você pense, mas é um adulto, são dois adultos. Não, o jogo transferencial, e a gente sabe muito bem disso como analista, ele não é equivalente, não há equivalência. E para essas questões, essas questões eróticas que envolvem os pais e tudo mais, aparecer é importante que tenha esse comprimento ético, né? Ah, sim. Para isso aparecer e você poder trabalhar isso, né? Não isso virar outra coisa. E aí, como né? tem toda uma psicanálise ali de maio de 68, com Lacan e os caras, eles abusaram muito desse poder, né? E a gente fala isso porque isso é importante, porque da parte do analisante, ele não sabe o que está em jogo ali. O analista sabe, ele não tem desculpa, né? Então, a gente precisa ficar de olho no Me Too da psicanálise, Sim. de olho nessa herança ruim de alguns analistas, né? O Jung, a gente viu o método perigoso, o Jung seduzindo as analisantes dele, né? O Freud entrando para dizer não, né? Eu admiro muito o Freud, porque o Freud foi muito seduzido pelos seus pacientes, mas nunca cedeu. Foi muito firme nisso. Muito firme, né? Então, acho que tem uma questão ética importante, né? Inclusive, a ideia do divã vem disso, né? De uma abstinência do olhar também. De um certo distanciamento físico, inclusive. Né? No seu livro, Análise, teve um ponto que eu achei muito interessante, que você relaciona a estrutura da sessão de análise à estrutura de um conto. Vou ler um trecho, abre aspas, você diz: a analista regia a cadência da fala, os silêncios, as intervenções, levando a um desfecho preciso, que lembrava a estrutura de um conto. Eu achei muito interessante isso, porque, de fato, uma sessão de análise, ela traz essa ideia de condensação, né? De algo de uma totalidade comprimida. E tem uma coisa assim também que é da ordem do golpe, né? Do susto. Uhum. Tipo, você é arrebatado e vá para casa com isso aí, né? Que é um pouco a força do conto também, né? Que o conto tem que, em poucas páginas, também produzir essa força. Algo que talvez fique mais diluída num romance, né? E aí eu fiquei pensando, se cada sessão é um conto, o que é uma análise inteira? Ah, que legal. Eu gosto dessa imagem que me veio do conto, porque o conto ele tem essa coisa do fim, né? O livro também, mas é enxugado que é a coisa. A palavra final de um livro, ela pode destruir o livro todo, o livro ficar uma porcaria, você ficar frustradíssimo. O corte no conto fica muito mais marcado, ou você né? vem lendo aquele negócio e nada, e de repente aquilo te dá uma rasteira e tudo ressignifica. Então, a interpretação ideal seria o ponto final no lugar certo ali. Mas é lindo você perguntar desse jeito, porque... aí a gente pode voltar na questão anterior, né? Porque se cada encontro é um conto, teria um livro de contos, hoje a gente teria um grande romance, pensando que romance é outro nome do amor, né? Você é um livro de contos. Um grande romance. Eu fiquei pensando se pode ser um livro de contos ou é um romance. Foi essa a minha dúvida. Sim. Eu tenho uma obra recente que está sendo lançada, da Andrea Del Fuego, que são, na verdade, contos que ela fez na juventude, que agora vão ser lançados, que chama Nego Tudo. É um livro muito pequeno e de contos súbitos. Contos súbitos. É o uso que ela empresta esse nome de uma escritora argentina. E ela vai descrever contos súbitos, ela vai falar conversa de elevador despencando. Exatamente. Gente, conversa de elevador despencando fenomenal. É sensacional, né? Exatamente isso. Quer dizer, parece que tem uma banalidade, mas estamos caindo junto, né? Eu acho que sim, cada sessão a gente cai junto. O analista tem que aguentar cair junto com o analisante, num não saber absoluto, mas cabe a ele pontuar o momento certo para que o analisante saia com a pulga atrás da orelha fazendo algo com aquilo. E não com uma resposta que ele fala, que bom, agora eu sei que eu queria matar meu pai e comer minha mãe. Não, amigo, não é disso que se trata, né? Tem que ter esse enigma, tem que sair com esse enigma, assim. E esse tempo para você decifrar o enigma depois da análise, né? Você segue dizendo assim, ó, em outra parte, abre aspas, se um livro cumpre sua função, permanecemos arrebatados ao virar a última página, precisando de um tempo para que a transmissão de algo novo possa ocorrer.
Eu fiquei pensando isso também, sobre a importância desses hiatos na análise, entre uma sessão e outra, como isso é importante, né? Não só ao final de uma análise, que, como você disse, a análise a gente, por ter inconsciente, a gente carrega ela por aí, né? Eu gosto muito dessa ideia de carregar a análise, né? Mas acho que isso, para você que se propôs a fazer um podcast, um videocast, absolutamente interessante, que é a questão do fim. Dos fins. Dos fins, né? Realmente, a pessoa acha que ela vai... E eu acho que existem algumas psicoterapias que saem com happy end, né? O Anderson sai, agora entendi. Não aconteceu nada. Nada. Semana que vem ele vai vir com a mesma história. Então, você entendeu tudo errado, na verdade. Tem algo que é depois do fim, né? Que é entre sessões. Isso tá totalmente colocado por Lacan. Que é o trabalho. E às vezes o paciente vem depois de uma sessão e fala assim, onde é que a gente parou? Eu falo, você parou? Perfeito. Mas não era para ter parado. Quer dizer, não precisa continuar é de onde paramos também, eu te botei né? para fora, não quer dizer que parou, né? Você tem que... Onde a gente parou, né? É uma questão, tipo, só acontece quando eu tô aqui. É um momento residencial. Isso quando não joga ainda pro terapeuta, né? Você lembra, né? O que acontece? É sensacional, porque assim... Você lembra a última coisa que eu falei? Tipo, a academia, só acontece quando eu tô puxando ferro. Eu saio daqui, mas nem na academia, assim, viu? Os músculos continuam trabalhando. Ficou lá, desceu pelo ralo, né? E aí a gente só sabe mesmo o que aconteceu numa sessão é quando a pessoa volta e fala, nossa, essa semana... Eu que tinha mania de fazer tal coisa, eu não faço mais. Eu sonhei tal coisa, ou falei para aquela pessoa tal coisa. E às vezes ele não junta com o que aconteceu na sessão. Tinha um pouco a resposta de que aquilo funcionou, né? Isso só vem depois. Funcionou depois ou foi um horror? Ou foi um horror. Essa resposta existe Pode também. acontecer, claro. De que aquela intervenção não é por ali. Não foi nada boa. Mas isso permite também você recalibrar e redirecionar, né? Mas é um pouco isso, assim, no final... Eu achei fantástico você falou isso, porque a gente lida com o inconsciente, a análise é algo que realmente não tem fim, né? Não tem fim. Não tem fim, a gente vai continuar. Por isso que eu acho engraçado e brinco bastante com a ideia de pessoa analisada. Tá aí uma frase... É muito presunçoso. Não, isso, que loucura. Como você pode falar analisada? Quer dizer que acabou a tua reflexão de si, porque refletir, a gente reflete... Virou quase uma coisa neoliberal hoje em dia, né? De um utilitarismo, assim. Sim. Sou analisada, eu tenho um carro, eu tenho... né? Sim, eu tenho uma análise. Eu tenho uma análise, algo para você análises, né? E é engraçado gozar de um prestígio. Porque exatamente assim, a reflexão sobre o inconsciente... que é do que se trata uma análise, né? Porque a gente reflete sobre economia, sobre política, mas sobre o inconsciente, ela é perene, né? Porque você está sempre dando vexame. Sempre te escapa uma palavra, sempre te escapa um sintoma, sempre te escapa... É o que sempre renova. Sempre se renova, sempre se atualiza também, né? O inconsciente aquilo que eu havia pensado ali atrás, de repente, eu monto outra história, refaço tudo aquilo. Mas assim, por que isso é estrutural? Porque nós somos divididos subjetivamente. A gente fala da gente mesmo, já são dois, né? Eu falo de mim, tem eu e mim. Essa divisão subjetiva, que é o que o Freud descobre, né? Que ele vai teorizar, que tem a ver com o inconsciente, com o consciente, ela nunca acaba, ela é estrutural. Então, sempre o inconsciente vai dar alguma nota, vai te dirigir sem que você saiba o que está acontecendo, e é bom que você olhe para isso e tente descobrir o que é, né? Fiquei pensando, não sei, enquanto eu lia seu livro... que eu achei fantástico, inclusive esse seu livro, não que isso tenha alguma importância, se não é uma crítica, mas eu achei o melhor dos seus livros, mais interessante de todos, que eu vi mais Vera ali também, né? Mas aí, enquanto eu lia, você vai me dizer se isso é uma viagem, eu fiquei pensando se esse livro se relaciona também um pouco com o que Lacan chamou de passe. Sim, no livro, porque o que é Lacan... O que acontece com o Lacan, né? E o passe também vira uma figura... O que acontece com o Lacan é ótimo, né? O que acontecia com o Lacan? O Lacan jogava pedra nos telhados das instituições, dizendo isso aqui não está certo, isso aqui não está legal, isso aqui está engessado, vocês estão perdendo a palavra do Freud. E ele começa a falar, não, vamos voltar ao texto freudiano, isso aqui está, né, um psicologismo, né? Então ele vai criticando, até que ele é expulso das instituições, né? E aí ele tem que criar próprio. Quando ele vai criar próprio, ele passa de pedra para telhado, né? Então exato. Ele tem que começar a pensar como não cair naquilo que as instituições faziam. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma coisa que chama passe, que é tipo assim, ó, como é que tu sabe que um analista é um analista? Porque ele ficou horas e horas, que era o que acontecia na IPA antes,
horas e horas, ele foi analisado tantas horas, tirou um brevet de voo de análise, entendeu? Fala, isso não funciona, né? Sim. A gente precisa arranjar outro jeito. E um dos jeitos era que o analisante, o analista, né, candidato a analista, contasse a sua análise, contasse em primeira pessoa o seu processo analítico, não para ficar se repetindo, minha mãe é isso, meu pai é aquilo, mas contasse e avaliasse e analisasse a sua própria análise, explicasse o que aconteceu para chegar no fim de análise. Foi nesse sentido que eu pensei no seu livro como um passe. Assim. Ele tem esse caráter de passe, inclusive porque eu conto meu passe. Eu fiz o passe, né, dentro da escola lacaniana, e também em volta do passe tem muita idealização, muita fantasia. Claro, né, a gente vai idealizando, as miragens estão sempre prontas para se formarem, para a gente aguentar atravessar o deserto, né? Atravessar o deserto da análise, achando que o passe é um grande acontecimento, faz parte também. E o passe, ele é um testemunho público do que foi a sua análise. Exato. Né? E o Lacan vai fazendo vários testemunhos. Ele entende a supervisão como um testemunho. Você não vai lá para o teu supervisor falar, então agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer tal interpretação. Não, ele vai lá e fala assim, tá, conta o que é a tua clínica, eu quero saber, dá testemunho da tua clínica que a gente vai pensar isso aí juntos. O estudo do Lacan na forma dos cartéis também, porque não é que eu vou dar aula para você e você vai ficar olhando para minha cara, nós vamos ter que trabalhar horizontalmente nos cartéis, que são os grupos não grupos do Lacan, e o passe, onde eu conto a minha análise. Então são sempre momentos que ele vai tentando propor dispositivos que dão certo ou não dão certo, enfim, cada um tem seu percurso, dispositivos nos quais o analista dá testemunho do seu trabalho. Eu acho bem honesto. E como é que foi a escolha de trazer esse livro à luz? Eu fiquei pensando que teve uma coisa muito bonita, assim, sua, assim, de uma coragem, contrariando um pouco também dessa expectativa do psicanalista como alguém recluso, né? Quer dizer, ainda que o passe se dá numa instituição, né? Assim, tem uma proteção, digamos assim, dos seus pares ali, de alguma forma. Tem. É diferente de você colocar... Na Amazon, né? Exatamente. Então, porque assim, tem várias histórias, eu poderia ir por várias, mas me ocorreu que o meu editor, que é o Ricardo Tepperman, foi uma provocação e a Juliana dele. Freire também, mas o Ricardo é meu amigo, e não era até então, mas a gente foi conversar sobre livros, e ele falou, olha, eu li o seu passe, porque meu passe está na internet, né? Porque foi publicado nos anais ali do Instituto, do Fórum, né? E eu li o seu passe, fiquei muito impressionado e queria que você escrevesse sobre isso. Eu falei, mas de jeito nenhum, pede outra coisa. Olha só. Falei, bom, que outra coisa você tem aí, né? Eu falei, olha, eu tenho 30 anos de trabalho clínico e trabalho de pesquisa de parentalidade. Eu falei, queremos. Aí eu escrevi o Manifesto Antimaternais, que eu precisava muito escrever. Maravilhoso. Era uma coisa que eu precisava que alguém chegasse e falasse, escreve isso daí, porque eu já vinha dando essas aulas há muitos anos. Já estava lá esse livro, né? Esse livro já estava escrito. E as pessoas falam, onde que eu leio isso? Falam, você não lê em lugar nenhum isso daí. E aí eu escrevi o manifesto, foi muito legal. Depois, ele foi um dos semifinalistas do Jabuti, foi bem bacana. Depois teve essa demanda por escrever os artigos da Folha, que são 8 anos escrevendo para a Folha. 8 anos já. Que foi onde eu realmente eu senti que a escrita era um caminho muito importante para mim. Porque ali eu colocava coisas mais pessoais, reflexões pessoais, tem sido muito legal. E aí eu escrevi o Felicidade Ordinária também, com a ajuda do Teté, né, ele como editor. Aí ganhou o Jabuti, eu falei, eu tô gostando desse negócio, tá indo bem. Mas Jabuti foi agora, tô brincando. E aí no fim eu falei, putz, vou escrever esse trem, vou escrever esse primeiro pedido. E teve a ver, essa é uma versão da história, a outra versão é esse resto de análise, a análise nunca acaba, né? Estava muito incômodo, estava me trazendo muito sofrimento, que era a história da minha família, minha história pessoal. Então eu falei, bom, já que é para fazer isso, eu vou fazer isso, juntar... A escrita. E aí eu comecei um 4º processo analítico. Nesse 4º processo analítico, eu vi que tinha um resto de análise que estava precisando ser trabalhado, um incômodo ainda, muito grande. E a gente foi formulando a questão da escrita. E eu fui escrevendo, quando acabou a análise, acabou o livro também. E foi isso. Bonito. Então isso foi um processo meu mesmo de elaboração da minha experiência, né? Muito bonito isso, de terminar a análise, concluir-se um livro, né? Você fala nesse mesmo livro dos seus processos de luto. Né? Você fala do luto pela morte
a perda de um irmão muito precocemente, né? Depois a morte do seu pai, um outro irmão que morre mais tarde, próximo do seu divórcio, inclusive, Isso, que não isso. deixa de ser também Um luto, um luto bem grande. Né? Eu fico pensando que a morte é um ponto central na análise, né? de qualquer um. Seja porque você está lidando com a sua própria finitude ou porque você está se havendo com a morte das pessoas queridas que você perdeu, né? Tendo que trabalhar seus lutos, né? Como é que esses lutos se deram aí nos seus processos de análise? Eu não sei se os meus colegas, e você concordaria comigo, né, como colega também, na questão, mas eu não vejo coisa mais central do que a questão da finitude. Não tenho também, não. Não vejo outra coisa, assim, que não seja porque... funda tudo, né? Funda tudo, porque não é só a finitude, claro, das pessoas amadas, que é de outra dimensão, inclusive porque nos remete ao nosso fim. A nossa própria, né? Mas é tudo um grande processo de luto, né? Porque é todo um grande processo, a análise, a vida, é um grande processo de você investir nos objetos, nas ideias, nas pessoas, nas coisas, no teu corpo, né? Nos amores e tudo, e desinvestir em prol de outros objetos. A gente está sempre fazendo tirando daqui, colocando ali, desde o mais simplesinho até, né, até uma troca de casa, ter ou não ter um filho e se separar desse filho quando ele cresce. Quer dizer, é um longo processo de econômico, né, de tentar se haver com esses investimentos libidinais que a gente tem, né? E a morte, nós somos os seres que realmente reconhecem a morte desde muito pequenos, a gente já tem esse insight do fim. Isso é o que redimensiona, tanto que toda vez que um paciente passa por alguma coisa que traz essa notícia do óbvio, né, de que a morte está lá, espreita, mas ele realiza, né, ele consegue se dar pouquinho, né, disso. A coisa avança. A angústia sobe, mas o trabalho psíquico pode tanto ir dar passos largos ou a pessoa retroceder e paralisar naquilo, né? Mas é um grande momento de uma análise, né, quando você se depara com a morte. Quando você se depara com a morte, que pode ser de um vizinho, uma paciente que perdeu um vizinho e aí ficou muito chocada, pode ser de um parente, pode ser um diagnóstico, né? São coisas que te põem ou pode ser de um terceiro que você nem conhece, né? Total. Dão uma notícia que você já sabe, mas atualiza, né? A gente sabe, mas não é que a gente está se dando conta disso o tempo inteiro, a né? gente não realiza totalmente, né? O fim. Que é essa ideia da queda de uma ilusão também, né? Isso, de repente, se revela. Sim. Seja porque você perdeu alguém, ou não sei. Eu fico pensando na minha experiência de luto também, pela morte do meu pai. Eu fiquei enganchado nisso por um bom tempo, e aí eu comecei a ler muito essa coisa de quem faz análise também, que é muito frequente. Você começa a desenvolver um tesão pelo conhecimento, não um tesão pelo inconsciente. Você começa a ler sobre psicanálise, ainda que você não seja psicanalista, né? É muito frequente a gente ver isso, né? E aí eu comecei a ler mais sobre luto. Eu falei, vou reler Luto e Melancolia, do Freud, que é um livro que eu tinha lido lá atrás. E é fantástico, essa história de quando você lê um mesmo texto, nunca é o mesmo, né? Sim. É sempre um novo texto. E aí tinha uma coisa lá que eu já nem lembrava, que ele falava assim, que essa ideia ele fala de trabalho de luto, né? Sim. Freud, quer dizer, uma coisa que se dá ali, um processo que se dá com o avançar do tempo, né? E que pode ser mais bem sucedido ou pior sucedido, né? Sim. E ele chama a atenção de que o luto, uma chance da pessoa enganchar seriam as pessoas, os obsessivos, os neuróticos obsessivos, porque daí teria uma ideia da ambivalência, aquela ambivalência dirigida ao objeto perdido, né? Sim. A pessoa que morreu. E essa ambivalência, claro, fundada ali pela noção de amor e ódio presente, e que funda uma culpa.
Gente, Freud ele é sempre surpreendente para mim. Assim, ele nunca me decepciona. Eu acho um saco quem critica. Eu posso criticar Freud, mas não podem criticar Freud, sabe? Ele decepciona quando ele fala das mulheres, muitas vezes. Mas não, ele decepciona assim, algumas vezes. Mas é aquela história assim, por exemplo, eu sou baiano. Quem pode falar mal da Bahia sou eu. Ninguém ouse falar mal de Salvador. Concordo totalmente. Aquilo foi uma coisa assim que caiu. Eu falei, gente, é isso. Sim. É isso. Eu estava enganchado nessa história aí uma neurose obsessiva absoluta ali. E o Freud, ele diante da morte do pai, que ele disse que é um dos maiores acontecimentos na vida de um homem, ele escreve os 2 volumes da interpretação dos sonhos. Quer dizer, nem todo mundo é Freud, vai escrever os 2 volumes. Vai gerar uma grande obra a partir Mas ele faz, com esse luto, ele faz um trabalho gigantesco de mergulho no inconsciente, né? Tamanha dor para ele, né? E o que significava esse pai para ele. Então, sim, porque o objeto, todo amor é ambivalente. A gente ama o objeto, quando falo objeto, falando da pessoa, por exemplo, e odeia, porque veja, eu brinco, você tem filhos, você sabe que eles vão ali e já voltam, mas eles estão indo com seus órgãos internos, né? Porque se acontecer alguma coisa com o cara, se ele foi atropelado, né? É como se fosse no teu corpo. Então, assim, você ama, mas você sabe que aquele objeto, se te faltar, vai te fazer sofrer tanto que todo o prazer que ele te deu vai ser retirado. Então, a relação com o objeto é uma relação de dependência, de oferta de partes de si para esse outro, que ele pode te dar um toco, ir embora, te largar, ou ele pode morrer, ou ele pode... Então, o objeto, a gente tem uma relação sempre ambivalente, até porque a gente precisa se separar dele um tanto, né? Bom, quando ele morre, ele dá o maior toco da história, né? Ele é o maior gaslighting do mundo, ele desaparece. E quando morre, fica maior, né? Eu gosto daquela frase do Guimarães Rosa, ele diz que a pessoa não morre, ela fica encantada. Fica encantada. Eu acho fantástico isso, porque é isso, vira uma coisa a mais. Vira tudo, né? Vira tudo, porque quando você perde o objeto, ele fica exatamente maior, ele fica gigante, porque ele absorve toda a tua libido. Por exemplo, a gente está aqui. E a gente está conversando e tua avó tá lá, não sei aonde, quem ainda tem vó. Tá lá no interior, você não lembra dela. Mas se você receber a notícia de que ela morreu, para tudo. É só a avó, de manhã, tarde, de noite. Você vai tomar um café, o café da minha avó. Você vai comer um pão de queijo da minha avó. Você vai, não sei lá, a roupinha da minha avó, o cheiro da minha avó. Aquilo se presentifica gigantesco, né? Até você ir se despedindo de cada um desses pedaços do outro, com a raiva de que a pessoa te deixou na mão, não podia ter morrido, tá? Ela estava com 120 anos, mas não podia ter morrido, porque o objeto também tem um lugar onipotente na nossa fantasia, né? Então ele cai também aí. E a culpa, porque como eu posso odiar a pessoa que eu tanto amava? Então, e o desejo de que morresse, porque afinal, em alguns momentos, principalmente os pais, né, que tem que ser superados. Em algum momento a gente deseja, né, que nossos pais morram. Exatamente. Todas as pessoas da nossa volta, em algum momento, a gente gostaria que elas não existissem, nem que fosse por meia hora para você poder ir daqui até ali, né? Sim. Mas, e quanto mais amor envolvido, maior vem a força disso também. E, enfim, é um processo super complexo. Tem o último livro do Christian Dunker, que é Lutos Finitos e Infinitos, que é muito legal. Tem Erótica do Luto, do Jean Aluche. É um tema que eu amo, acho sensacional. E porque eu acho que ele é central. Ele é central. Porque é o que você disse, o luto, ele abre uma portinha, né? Se você pega esse bonde, não deixa ele passar, ou se pelo menos você tem a chance de trabalhar ele. Eu acho que a escuta analítica ajuda muito nisso, né? De você poder prestar atenção nisso e você pode fazer uma coisa bem interessante com o luto no final. Se você enfrentar o teu pavor da morte, de pensar a morte, né, as fantasias que estão envolvidas aí, você tem muito a ganhar. Você tem muito a ganhar. É que o medo da morte, ele pode ser paralisante, né? Mas, bom, se a pessoa está ali tentando olhar, ela tem grande chance de ver, né? Queria voltar a essa ideia que a gente trabalhou no início também sobre a queda do sujeito suposto saber, né? Você acha que... Eu fico pensando, que é quase como se o analista, nesse fim de análise, ele ocupasse a função de dejeto, né? de um resto. Mas, de certo modo, eu fico pensando que ao longo da análise também, muitas vezes... O analista já se coloca nesse lugar, né? O bom analista já ele precisa se apagar para que a coisa transcorra, né? Você fala em seu livro sobre o analista saber operar o dispositivo analítico. Você acha que passa por isso também? O que é o analista que sabe operar o...
o dispositivo analítico? Então, é um jogo curioso, né? Porque é um paradoxal, como tudo em análise. Então, a pessoa chega supondo que você sabe tudo sobre ela e o que ela precisa e qual é o diagnóstico, como resolve. Assim como a gente faz com o médico, né? Pessoal, doutor, eu tô com uma dor aqui, assim, assado, o médico fala, isso é bursite, você vai tomar tal remédio, isso tudo é errado. Ele responde à tua demanda, né? Então, você não vai no médico supondo que ele não saiba nada sobre aquilo, senão você não iria, né? O analista, ele sabe uma coisa fundamental, mas não é exatamente o que o analisante está supondo que ele sabe. Então, ele chega e fala, olha, aconteceu isso, isso, isso e outro. Ele está esperando uma resposta definitiva, né? Então, essa suposição que vem do analisante, que é uma demanda por respostas, ela não pode ser encarnada pelo analista. O analista não pode falar, não, eu sei mesmo. Já vou te falar, olha, neurose obsessiva, 5 cruzes... Isso é uma impostura. Primeiro porque ele não sabe. Ele não sabe. Ele tem hipóteses. Mata a coisa de saída também. Não, mata a coisa de saída. Porque, na verdade, assim, ele tem hipóteses, mas nunca vai chegar para ele. Uma bursite pode ser igual na média das pessoas. Uma neurose não deveria nem fazer conjunto. Porque ela não é igual de uma pessoa para outra. A gente só inventou um nome para ficar um pouco mais tranquilo. Eu gosto muito do trabalho da Laurie Lawford, uma psicanalista francesa maravilhosa, que está vindo com um livro novo agora, traduzido aqui no Brasil, que ela fala assim, esses diagnósticos que a gente adora se agarrar, são mais para tranquilizar o analista do que para servir para o analisante, porque não tem duas pessoas iguais. Então, a gente transita, né? Fala, mulher, não é uma coisa só. Né? Não, você fala, a mulher, tá, e daí? O homem. Que homem, entendeu? O neurótico. Que neurótico? Nunca chegou o neurótico no meu consultório. Chegam uns caras lá, entendeu? Umas pessoas lá, né? Então, então, o analista ele não pode responder desse lugar. Mas o que ele sabe... E às vezes meus supervisionandos falam assim, mas a gente não sabe nada. Não, meu amigo, sem postura aqui. O que você sabe é um método para escutar o inconsciente. E você sabe que o inconsciente opera... e como ele opera. Você não sabe como opera para aquele sujeito, mas aí você vai escutar. Você sabe escutar, que é uma das coisas mais difíceis do mundo, né? Sustentando um lugar de não saber sobre o conteúdo do outro. Então, o analista ele tem que responder de um lugar de semblante, que a gente chama, que é tipo assim, tô aqui para te ouvir, pode falar. Eu quero escutar. Eu quero saber do teu inconsciente. Mas eu não tenho nada para te dizer sobre isso. Então, você tem razão que... Não é que é uma decepção que você tem com o seu analista no final, ele fala... Tcharam! Eu não sabia nada. Não era nada disso. Era sem você. Não, é isso. A todo momento, você está... se deparando com isso. E falando isso para o teu paciente. A todo momento. Ele fala assim... e aí você me disse que... Não fui eu que disse, foi você. Você acabou de repetir uma frase que ele falou. Você acabou de repetir. Você repete. Ele fala, agora que você disse isso, não, foi você que falou. Que uma afirmação reformulada na forma de pergunta. Porque diferente de você tudo, falar né? assim, né? Sei lá, vamos pensar assim, e aí eu fiquei com medo dela. Aí você repete, você ficou com medo dela? Agora que você falou, você me fez ver. Interessante, foi você que falou. Eu repeti o que você disse. Mas como você quer dizer que foi o analista, ele sabe, a gente não está perdido aqui, hein? Ele sabe tudo. Você coloca na boca do analista. Você coloca, e a gente faz isso o tempo todo. A minha analista falou... O tempo inteiro. Não falou nada. Que você precisa ir para análise. Né? A analista falou que você precisa ir para análise. Assim, a gente usa, mas na verdade não tem... Por isso que tem o silêncio do analista. Porque o que interessa é o que o analisante fala. O que o analista tem para falar é reflexo disso. Nunca é uma antecipação disso. E quando você diz operar o dispositivo analítico, com o que a gente está lidando ali? É inconsciente, é linguagem? O que a gente está mexendo? Está lidando com a linguagem, a partir do qual a gente vai ter pistas do inconsciente. Que nunca, pro Lacan, o inconsciente ele não está enterrado, e o analista tem que ir uma picareta lá fazer uma metáfora arqueológica. Ele está na cara, né? Está na superfície. Está na linguagem. Então ele está sendo falado o tempo todo, né? Eu acho curioso que tem gente que fala assim, não vou fazer nada, essa coisa é muito profunda. Mas está na superfície. Está na superfície. Está na cara. É o que você disse um pouco assim, do início, nas primeiras sessões, nos primeiros encontros, já está ali meio estampado, né? E eu gosto quando o analisante chega e ele fala assim... não pensei em nada essa semana, não tenho nada para falar. Aí vão ser as melhores sessões. São as melhores. Porque quando ele vem com tudo montado, não tem nada para pensar, tem que chegar junto, entendeu? Assim, tem que ver o que rola. A associação livre funciona melhor. E né? a coisa operou durante a semana se ele resgatar o que aconteceu ali com ele durante a semana.
Mas aí aparece as frases que não... isso aí não tem importância, e lá tem toda a importância. Só tem um Deslize. fragmento de sonho, eu abri uma porta e não encontrei ninguém. Não é nada, putz, mas aquele abrir uma porta e não encontrei ninguém, tem 1000 coisas que só para aquele paciente podem estar associadas com a questão dele. Então, é um trabalho de manejo, de estratégia para escutar o inconsciente do outro, sem se embananar muito, de forma que você possa trazer isso de volta e ele possa escutar também. Né? Quer dizer, de não resistir, do analista não resistir ao inconsciente do analisante. Ou seja, não resistir ao próprio inconsciente. Uma resistência ao blá 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 também, né? O paciente chega muito... O Winnicott, Freud, Lacan, eles vão dizer que a resistência é do analista. Do analista, de ouvir. Exato. De ouvir o inconsciente dele e do outro, né? Para Lacan também, ao final de uma análise, você produz... É produzido um analista. Não tem essa história? Sim. Que aí você vai decidir o que você faz com isso. Se você vira um analista de fato, né? Mas o que é exatamente esse se tornar... Que tem a ver com isso que você falou também, então, do passe? O analista, ele entra com o desejo de analista, que é o desejo de analisar. É com isso que você entra. Eu não estou interessada em saber... fulana de tal, me conta aí a tua historinha. Não é fofoca. Eu quero saber do inconsciente, eu quero ser surpreendido pelo inconsciente. Meu compromisso é com o inconsciente do analisante. Curiosidade pelo inconsciente. Pelo inconsciente. Né? Esse apreço. Querer entender isso. Querer escutar isso daí. Essa coisa disruptiva, que é desorganizada, que você não sabe muito bem onde você está. É um desejo muito louco, né? Vai fazer outra coisa, né, amigo? Porque realmente ficar lá escutando as coisas desorganizadas, né? Então, por exemplo, uma pessoa sofre uma violência sexual... E você acha que você entende o que ela está vivendo, você não tem ideia. De repente, a questão é que ela descobriu que ela está derrotada porque o pai abusava dela, mas abusava da irmã também. Como é que ele abusava da irmã também? Você está preparado para ouvir que a grande mágoa da pessoa, que o pai também abusava da irmã, e não só dela? Ou seja, um ciúmes absolutamente pueril? Sim. Não, você está preparado para entender que um abuso... Não, ali você vai ouvir esse tipo de coisa, se você escutar para valer. Né? Então, o analista entra com desejo de escutar, desejo de analista. Bom, ao fim de uma análise, quando cai esse fim, né, desses 3 fins que eu falei, quando cai o dispositivo e eu já não acho que o analista sabe de mim mais do que eu mesmo, que eu descubro que o tempo todo eu estava me escutando, ele estava me ajudando, ele não estava inerte ali, estava criando um ambiente dificílimo, sustentando uma coisa dificílima que era para eu me escutar. Quer dizer que então a análise está do meu lado. Eu sou analista. É fantástico isso, O fim né? da análise é o desejo de analista. Se você vai virar analista de outra pessoa, é outra passagem. É outra história. Mas você é analista de você mesmo. Mas você é analista do inconsciente. Né? E você está aberto a escutar o inconsciente. Porque você foi lá, passou anos fazendo isso, significa que o desejo está do teu lado. Só que você assume, ao final, uma postura ética, que é o desejo do analista, que é de escutar o inconsciente. Né? Vera, e o insight? É uma coisa que eu tenho pensado muito sobre o insight. Apesar, louco, né? E o insight? Qual? Qual o insight? É que eu fico pensando assim, qual o peso que tem mesmo um insight? Assim, a gente escuta histórias de pessoas que às vezes passam anos em análise que são poucos insights. Sim. Fiz anos de análise e tive 1, 2 insights. Qual o valor do insight no processo de análise? Assim. Mas assim, A gente superestima um insight? É isso que eu queria entender. A gente supõe que o insight seja eureka, né? Mas na verdade, por exemplo, tem uma coisa pro Lacan que eu acho muito linda, que são os 3 tempos lógicos, né? Que é o instante de ver. O instante de ver. O instante de ver é um insight. Então, a paciente entra, ela vem há 6 anos no meu consultório, e ela deita no divã e fala assim, essa cadeira não estava aí. Esteve aqui. Essa cadeira não estava aí, é nova, né? Eu falei, ela já viu alguma coisa que ela nunca tinha visto, a cadeira está 6 anos ali. Olha. Ela está falando de outra coisa, eu não sei o que é. Não sei o que é, mas tem algum babado que ela está vendo. E aí ela traz alguma coisa que ela viu. Esse é o insight. É um instante de ver, quer dizer, a hora que estava lá e você juntou, né? E ele é muito importante nas entrevistas iniciais, que alguma coisa nova possa ser vista para que faça algum sentido começar, né?
uma retificação subjetiva, você se ponha num outro lugar, né? Saia da posição passiva, eu vim aqui porque meu marido me bate, eu vim aqui porque meu filho, eu vim aqui porque o meu chefe, eu vim aqui porque eu não consigo parar de comer. Porque às vezes é isso, ele não se dá de forma tão clara assim, não é o eureka, não é a epifania. Não é né? epifania. Esse lampejo, às vezes é essa coisa de E você... vou te dizer uma coisa uma engraçada. sensação quase de que algo mudou. Às vezes a pessoa tem um momento eureka, passa um tempo, a vida dela muda em função desse momento eureka, ela não lembra mais que eureka que foi essa, ela não lembra. Ela fala assim, nossa, mudou, quando foi que... Mas isso de esquecer a análise é maravilhoso. Eu fica pra trás, tive a minha primeira experiência de análise foi na adolescência. E muita coisa dessa primeira análise eu esqueci. Eu acho formidável isso, porque é isso, é uma coisa que... Sim, mas a graça que tá... E o esquecer no melhor sentido, não é isso, do esquecimento do recalcado, não. Você não precisa lembrar das sessões. Foi trabalhado e aquilo ali mas se reverteu em alguma coisa. É o que é o antes e o depois. Bom, você fez aquela análise aí, eu já ouvi pessoas que chegaram para mim em análise, porque eu acho que tudo isso faz parte das entrevistas iniciais, né? Fala, bom, tá, você fez esse processo e aí, o que aconteceu? E a pessoa, não, porque eu fui, porque eu falava tal coisa, não, mas o que aconteceu? Qual era o seu sintoma? Era tal coisa. E aí? Não mudou nada. E a pessoa ficou anos falando coisas lindas e fazendo grandes insights. Porque tem essa questão ética também, né? Você tem um insight, mas o que você faz com isso também, né? Você pode e por que serve o insight? Os mais diversos destinos ali. Por que serve o insight se não for para mudar a tua vida? Senão ele é só eureka, né? E daí? Quer dizer, a questão de uma análise é o quanto ela pode realmente transformar o teu lugar no mundo. Vera, depois de tantos fins, né? Fins relativos às perdas que você já viveu na vida, mas também tantos fins de sessão de terapia, tantas histórias que você já escutou no seu consultório, né? Tantos pacientes que você acompanha. Essa ideia do fim, o que você acha que vale a pena a gente prestar atenção e ser cultivado depois de todo o fim? O que o fim, o que tem de importante para a gente olhar no fim? Eu acho que enquanto a gente estiver vivo, não for o derradeiro, não vai ter fim sem resto. Que nem é também o derradeiro, né? Para nós né? Quer dizer, claro. Sim. Você pode acreditar na vida depois da morte de alguém, mas eu não gosto de mudar nem de casa, que dirá mudar de plano, né? Então, não... Para quem fica, mas para nós, né, da nossa perspectiva, eu concordo, assim. Da nossa perspectiva, seria o derradeiro. Dos outros, não. Vão ter que fazer um longo trabalho de luto, se a gente for querido, né? Mas não tem final sem resto. Não tem, e assim, essa coisa de que as coisas acabam completamente, o infantil não acaba, né? Pro Freud, o infantil não é a infância. É o infantil em nós. O tempo inteiro voltando na infância. Que volta eternamente, né? Então, cena da infância. E a gente vai lidando com esses restos, a gente vai elaborando esses restos e criando outras coisas. A gente não começa do zero, né? Que acabou e você começa do zero, né? Página em branco. Não, é tudo caco, né? A gente vai lidando com restos, com cacos, com sobras, é um grande mosaico, não tem... A gente vai tentando colar isso, né? E fazendo uns desenhos bonitos, né? Pelo menos, ou artísticos, ou, enfim... Eu gosto dos bizarros, mas tá ótimo. Que é a ideia da sublimação de você escrever um livro também. Sim, né? Sim. Fazer algo uma obra, né? Fazer algo com. Os restos sempre vão estar aí. A gente, chegando ao fim, tem uma pergunta que eu faço a todos os convidados aqui, que é o seguinte: eu queria que você me dissesse um filme, um livro ou uma música que nunca terminaram dentro de você. Pode escolher um só. Um filme, um livro ou uma música. Tem um filme, mas eu não vou lembrar o nome do autor, que chama Poesia, um filme japonês. Poesia. É um filme que eu fui assistindo e fui achando super chato. Porque por ser um filme japonês não tinha aquela pegada da música que te leva. Mas eu sou do time que gosta de filme chato, livro chato. Também. Tanto que eu assisti. Mas assim, não é um filme que você fala, olha, que legal. Não, a personagem não é carismática. Esses filmes são muito legais. Entediante. Mas o final, até hoje ele fica comigo, que é uma poesia. Né? É maravilhoso. Ela está tentando descobrir o que é a poesia, e vai acontecendo as coisas na vida dela, não muito legais, enfim, ela vai se vendo com uma situação, e no fim ela apresenta o que é a poesia. Eu achei esse filme embora eu não lembre. Mas eu não seria legal até descobrir o nome do autor para não ficar assim chato de não ter o nome do diretor, enfim, é um filme japonês que me perturba até hoje, assim, me causa, pela surpresa do ponto final, né? Que fez ressignificar toda a história, né? Eu vou falar uma coisa mas eu realmente amo o Grande Sertão Veredas, e que depois eu li Os Sertões e aquilo tudo virou uma
uma impressão muito gigante dentro de mim, e eu posso abrir qualquer página e ler qualquer pedaço, e aquilo vai tocar um sino na minha cabeça. E eu lembro que eu lia em voz alta para as minhas filhas: vem aqui, eu vi isso daqui. Olha, que elas luxo. E elas pequenininhas vinham e falavam assim: o quê, mãe? Legal. Isso elas tiveram essa experiência de ouvir a mãe. Porque eu ficava louca de ouvir trechos. Eu não fazia grandes prevenções, trechos que eu achava... E aquilo me impacta até hoje. E filme, eu até falei recentemente no meu podcast, eu ainda gosto... tem muitos filmes maravilhosos. Acabei de ver A Balada de um... É sensacional esse filme, para falar do gozo, do desejo. A Balada de um Jogador, com Colin Farrell, é inacreditável. Acho que... Não sei se a audiência em geral gosta, mas para mim foi uma aula de psicanálise. Mas eu gosto das Horas, do filme que foi feito em cima da Virginia Woolf, da Miss Dalloway. É um filme que tem muito carinho, porque foi quando eu conheci meu marido. Tem todas as histórias de filme, as minhas filhas também amam, enfim, bem pessoal. Maravilha. Obrigado, viu? Eu que agradeço, que papo ótimo. Pessoal, e o filme que a Vera mencionou se chama Poesia, como ela disse, do diretor sul-coreano Lee Chan-dong. E se você nos escutou até aqui, é porque você chegou até o final. Mas esse não é o fim. Nos vemos no próximo episódio.